Prefeitura de Sorocaba. A Rádio Cacique AM 1160, emissora afiliada da Rede Bandeirantes de Rádio, inicia agora a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Sorocaba. O objetivo da série visa conhecer as propostas dos postulantes à disputa, caso sejam oficializados candidatos do partido que representa. A pergunta-chave para todos os participantes será: por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Sorocaba? Os pré-candidatos responderão perguntas específicas sobre os diversos setores da administração pública: saúde, educação, segurança comunitária, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e trabalho, meio ambiente, habitação e cultura. A série de entrevistas também contará na nossa bancada de formadores de opinião com o Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado, ele que é conselheiro da OAB São Paulo; Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial; Rogério Bolinho, que acompanha este ato representando o jornal Empregão News. A série será ao vivo com 25 minutos de duração, seguindo esta ordem, sendo já de conhecimento dos pré-candidatos através de suas assessorias. Na primeira rodada de perguntas, os pré-candidatos responderão a perguntas objetivas com tempo de até 2 minutos e 30 segundos, a partir da contagem do cronômetro digital básicos instalados aqui no estúdio. Nessa sequência, ainda na primeira rodada, os pré-candidatos farão a avaliação da atual situação da administração, conforme área indicada pelo nosso sistema digital, e qual proposta pretende apresentar para essas áreas, caso seja oficializado o candidato do partido no seu plano de governo. Na segunda rodada de perguntas, os pré-candidatos responderão a perguntas dos formadores de opinião sem qualquer interferência nas respostas, como comentários ou réplicas. O âncora poderá interferir a qualquer momento, visando preservar as regras estabelecidas e de conhecimento de todos os participantes. Lembre-se, todos que os entrevistados aqui estão na qualidade de pré-candidatos e nesta qualidade responderão nossas perguntas, podendo ser oficializados os candidatos a partir da convenção realizada por cada partido. O objetivo da série de entrevistas com os pré-candidatos é o de informar os ouvintes sobre o conhecimento que os pretendentes à disputa têm sobre a cidade, razão pela qual desejam ser candidatos a prefeito. Abrindo esta série de entrevistas, neste segundo dia, nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes, afiliada da Rede Bandeirantes de Rádio, recebemos o pré-candidato pelo PSOL, deputado Raul Marcelo. Agora vou disparar o cronômetro de tempo total, dando 25 minutos a partir de agora. Contagem iniciada. Pré-candidato Raul Marcelo, por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Sorocaba pelo PSOL? Bom dia. Bom dia, Oliveira, os amigos aqui da bancada, o Alberto, o Dr. Luiz Ferraz, nosso amigo aqui da assistência técnica, o Rogério. Bom dia, nós estamos aqui também acompanhados do Rodrigo Chisolini, a liderança regional do nosso partido, aqui na cidade de Votorantim. O Oliveira e amigos da Rádio Cacique, eu conheço muito Sorocaba. Eu fui do movimento estudantil aqui no começo dos anos 90, exerci o mandato de vereador por 6 anos na cidade de Sorocaba, pude acompanhar de perto a vida da cidade, fui professor da rede pública, fui eleito também deputado estadual, pude representar a nossa região na Assembleia Legislativa, fiquei fora da Assembleia, exerci a advocacia por um tempo e voltei agora à Assembleia Legislativa novamente para representar a nossa região. Atualmente estou estudando mestrado na Pontífica Universidade Católica, a PUC, em São Paulo. Conheço a cidade, tenho raízes aqui em Sorocaba, me preparei bastante para poder oferecer um projeto para Sorocaba para enfrentar esse próximo período na nossa história. Eu quero ser prefeito de Sorocaba porque nós temos um programa a ser apresentado que pode enfrentar aí os principais problemas da nossa cidade. E não é um programa só construído por mim,
É um programa construído por vários especialistas das nossas 5 universidades e de diversos movimentos sociais que nós temos na cidade hoje. Portanto, nós temos condições, né, de poder executar esse programa, porque nós não vamos ter nenhum tipo de lobista dentro do nosso governo dizendo que o prefeito tem que fazer. O que vai imperar será tão somente, né, o interesse público. Então nós vamos ter condição de encaminhar várias políticas importantes, por exemplo, a coleta seletiva, né, as questões aí de desenvolvimento sustentável para Sorocaba, as questões ligadas à educação, sobretudo à primeira infância, né, inverter, praticamente mudar completamente a atual política de saúde, ou seja, né, pré-candidato Raul Marcelo é um pré-candidato que reúne condições de executar um projeto para enfrentar os problemas que estão colocados para nós no próximo período, e esse projeto tem condições de ser executado. Pré-candidato, seu tempo terminou nessa questão. Sim. Vamos para a primeira pergunta objetiva de setores da administração pública. Série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Saúde. Pré-candidato, sobre a saúde, qual é a sua visão, análise do atual modelo e o que o senhor pretende colocar no seu plano de governo? Então, são 3 questões básicas. A primeira delas é preciso reverter, né, já em janeiro, as mudanças retrógradas que foram feitas em Sorocaba nos últimos 4 anos. Vou citar várias delas. A primeira, por exemplo, é a atenção infantil e adulta, né, ela precisa, a idade mais avançada, precisa voltar aqui na UPH da Zona Oeste e na UPH da Zona Norte. Nós também precisamos acabar com esse negócio absurdo, né, de redução de horário das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, que tiveram uma redução dos horários, que funcionava até às 19 horas e agora está funcionando até às 17 horas, ou seja, a população perdeu demais com isso. PA do São Guilherme, muito importante, precisa ser retomado, né? Teve uma redução no seu horário de funcionamento, ele precisa voltar a funcionar 24 horas. Esse é o primeiro ponto, então, que é uma questão de gestão. Nós tivemos um retrocesso nos últimos anos, isso precisa ser feito já na primeira semana de janeiro. Segunda questão é um processo de privatização, ele precisa ser revertido em Sorocaba, né? A saúde, ela é pública e precisa ficar sob gestão pública, nada contra e as entidades. A prefeitura até vai fazer parcerias, nós temos intenção de fazer parcerias com as entidades. Mas a gestão da saúde tem que ser pública sob controle social. Então, hoje a saúde pública de Sorocaba destina 10% do seu orçamento, né, são 500 milhões de reais, 50 milhões de reais, para empresas privadas que administram a saúde em Sorocaba. Então nós vamos reverter esse processo. E por último, que é de fundamental importância, é colocar como objetivo estratégico o programa Saúde da Família em nossa cidade. Hoje ele atende em torno de 20% da nossa cidade, o programa Saúde da Família, e ele precisa chegar e precisa ser universalizado. Inclusive esses 20% de atendimento que nós temos hoje no programa Saúde da Família é um atendimento muito aquém do necessário, porque as equipes não estão completas. Portanto, a estratégia central para nós na saúde de Sorocaba será, nós estamos elaborando nosso programa, finalizando nesse sentido, a saúde da família, para que tenha um médico no bairro, com uma equipe, com agentes comunitários, enfermeira, psicólogo, né, para poder dar atendimento à nossa população, e uma equipe que contém condições, reúne condições de resolver até 80% dos problemas de saúde da nossa população. E o mais importante, que é fazer a prevenção, né, para que no longo prazo a gente tenha aí um número menor de enfermos na nossa cidade. Então, portanto, são esses 3 pontos que nós estamos trabalhando no nosso programa, e nós vamos detalhar, é claro, os valores, inclusive, no processo eleitoral em si. Pré-candidato a prefeito à cidade de Sorocaba, deputado Raul Marcelo, pré-candidato, ele que é pré-candidato à prefeitura de Sorocaba, Raul Marcelo, nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes. Vamos a mais um item de administração pública para análise do pré-candidato. Série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Educação. Educação, pré-candidato Raul Marcelo, com a análise do atual momento e o que pretende. Oliveira, a educação salva o Brasil. A educação é um ponto muito importante e a Prefeitura tem uma responsabilidade imensa, que é de responsabilidade da Prefeitura. A parte mais importante, o alicerce do processo educacional, que é a primeira infância. Então, o nosso programa de educação, dado atendimento à primeira infância, nós estamos trabalhando ele
para pegar desde a gestante até a pré-escola. Porque se uma mãe tem uma gestação conturbada, essa criança já vai nascer já com uma dificuldade para poder desenvolver aí os seus sentidos cognitivos todos, né, que são muito importantes para poder depois ter um bom desempenho escolar. E hoje já tem os estudos, todos comprovam que do 0 aos 6 anos, né, existem fatores determinantes na vida da criança, que inclusive vão determinar situações até na vida adulta, né? Por exemplo, capacidade de disciplina, concentração, pensamento prospectivo, que é, ou seja, o futuro mais importante que o presente, pensamento abstrato, que é a criatividade. A gente não é igual a enxergar e falar e respirar. Isso são sentidos que precisam ser transmitidos, e a capacidade de absorção, né, dessas questões que são a base do processo educacional acontecem na primeira infância. Então, uma mãe gestante que tem carência nutricional, essa criança vai ter dificuldade. Então nós temos um programa importante que vai se chamar, né, Sorocaba do Futuro. O ano passado foram 9.000 gestantes na nossa cidade, dessas 5.000 passaram pela rede pública. Nós vamos dar uma atenção especial para essas 5.000 gestantes que passaram pela rede pública. E é claro, nós vamos fazer um processo que aquelas que estão numa situação mais vulnerável, por exemplo, uma mãe gestante que está num ciclo de violência, essa criança vai crescer num ambiente de violência. Como é que depois vai conseguir ir para a escola? Então nós vamos ter um atendimento já da gestante. A gestante em situação de vulnerabilidade, que tem carência nutricional, vai receber todo o apoio da prefeitura, cursos, né, profissionalizantes, assistência social completa. E nós vamos dar prioridade nas vagas na creche, período integral para essas crianças mais vulneráveis, e vamos ampliando depois até a ideia, até universalizar mais longo prazo, né, e também prioridade nas vagas na pré-escola, porque nós precisamos, vamos dizer assim, nivelar essa que é a base para poder viver no ambiente escolar, que é a disciplina, capacidade de concentração, né? E isso tudo a prefeitura tem muito a dizer, porque os 0 a 6 anos, a atenção à educação infantil é de responsabilidade total da prefeitura. Então o nosso programa ele tem uma interface também com a saúde, porque é muito importante nesse momento. Mas a educação infantil será uma prioridade. Ao seu tempo, pré-candidato, só lembrando que todas essas suas colocações, elas poderão ser colocadas no seu plano de governo, caso o senhor seja oficializado o candidato do PSOL. É só para a gente trabalhar dentro daquilo que estabelece a legislação eleitoral. É okay? que como nós já fizemos, nós estamos no final nós estamos no processo de finalização do programa nosso, sim, então já está tudo. Sim, mas eu concordo. Mas eu tenho que trabalhar dentro daquilo que estabelece a legislação. Vamos para mais uma área a ser analisada. Série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba. A habitação. Pré-candidato Raul Marcelo, habitação. Então, nós estamos já no processo de finalização do nosso programa de governo. Nós vamos elaborar uma revista, inclusive, que vai ser distribuída na cidade para a população poder entender. Lá nós vamos colocar os custos de cada proposta, né? O tempo de maturação das propostas de curto, médio e longo prazo, né? A questão da habitação ela é central. Dia desses a população viu e foi repercutido, inclusive aqui na Rádio Cacique, que eu sou ouvinte, a fila que se estendeu aqui ao lado, né, aqui da Saldanha da Gama, das pessoas que estavam lá se habilitando para poder participar do sorteio da CDHU, né? Então a habitação é uma coisa muito importante e a Prefeitura também tem muito a dizer nesse sentido. Nós estamos elaborando a proposta, né, nossa pré-campanha, e depois vai se tornar em proposta de campanha oficial, que é a ideia de a Prefeitura manter os convênios com a CDHU, que são importantes, manter os convênios com o governo federal, Minha Casa Minha Vida, que também são importantes, mas a Prefeitura também precisa agir, né? O que a Prefeitura pode fazer? A Prefeitura pode, com os instrumentos legais que estão à disposição, por exemplo, o Estatuto da Cidade, né, que trabalha a questão do planejamento da cidade, né, resolver duas questões importantes. Uma, ampliar as áreas disponíveis para habitação popular. Hoje, só que no período, vamos dizer assim, no centro expandido de Sorocaba, nós temos em torno de 50.000 lotes vazios. E isso é um transtorno também, porque esses lotes vazios, muitas vezes, eles são abandonados pelos proprietários, e ali cai uma sacolinha de plástico, vira uma piscina da dengue. E aí tem problema de dengue também. Então a Prefeitura tem uma obrigação aí, de um lado, né, estimular a utilização desses terrenos e usar os instrumentos legais disponíveis para colocar alguns terrenos desses que estão abandonados há muitos anos e que o proprietário não está nem aí, à disposição para mutirão de autogestão, cooperativas, ou seja, para a construção de habitação popular. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é também a Prefeitura usar os instrumentos disponíveis para aquisição de novas áreas, em áreas já com o processo urbano consolidado, né,
para poder disponibilizar para a habitação popular. Então nós estamos trabalhando no programa de governo com uma prefeitura que vai sim estabelecer parcerias com a CDHU e com o governo federal, mas ela também vai agir, não vai ficar assistindo a especulação imobiliária campear solta na nossa cidade, porque já tem um ensinamento cristão que já vem inclusive da cultura judaica, de que a terra, né, ela foi nos dada, né, por Deus, e nós temos que dar um destino social para essa terra. A Igreja Católica inclusive já acumulou muito nesse Terminado sentido. o tempo. Pré-candidato Raul Marcelo, terminada a primeira rodada, às 8h19. Começamos agora a segunda rodada de perguntas com os nossos formadores de opinião independente. Lembro ao pré-candidato que todas as suas respostas deverão ser direcionadas aos ouvintes e aos entrevistadores, a busca de, através de suas respostas, mostrar para o eleitor qual conhecimento tem o pré-candidato sobre a cidade que pretende administrar, caso seja escolhido para representar o seu partido, o PSOL. Conforme regulamento, agora nessa segunda rodada, não haverá qualquer interferência nas respostas do pré-candidato, bem como comentários ou réplica por parte dos formadores de opinião. Série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Iniciamos essa segunda rodada com o Dr. Luiz Henrique Ferraz, advogado. Sua pergunta, ele que é conselheiro da OAB São Paulo. Raul Marcelo, bom dia. Parabéns pelo seu trabalho junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A minha questão é sobre o financiamento das eleições. Você foi o primeiro político que eu vi, não sei que ano, você pode me relembrar, e que era candidato à prefeitura e defendia a bandeira do não financiamento por empresas, que isso é odioso e também gera uma certa desigualdade na disputa. Então, como o senhor está vendo hoje, na primeira eleição, com a restrição que empresas, pessoas jurídicas possam fazer doação? Primeiro eu quero parabenizar a OAB, que foi a OAB que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando a quebra do princípio da igualdade com o processo de financiamento privado das eleições. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, sentou em cima do processo durante anos, né? E depois a questão foi resolvida pelo conjunto do plenário do STF, e foi o que, inclusive, influenciou o Congresso Nacional em tomar essa medida importante, que muitos deputados hoje estão tentando, inclusive, retroceder, né? Então, essa é uma eleição muito importante na história do Brasil, que é uma eleição em que nós não vamos ter aquele toma lá da cá, pelo menos de forma legalizada, né? Vou alertar que todos os ouvintes, nós vamos estar vigilantes, né, em relação à fiscalização da possibilidade de que aconteça aí o Caixa 2, o famoso Caixa 2. Então, a expectativa minha é imensa que essas eleições comecem a abrir um novo tempo aí da história política do país, ou seja, que campanhas sejam feitas de forma mais humilde, né? Que a gente não tenha aquele mar de jovens desempregados e pés descalços carregando bandeirolas de candidatos, né, pela cidade, que não sabem nem o que estão fazendo, não sabem às vezes nem quem é o candidato, né, o que pensa o candidato, está ali apenas pelo dinheiro, que muitas vezes não saía do comitê do candidato, saía da empresa que tem algum negócio com a prefeitura. É por isso que a gente abre os jornais quase todos os dias no Brasil e é um escândalo de corrupção sucedendo outro escândalo de corrupção. Dá para contar a história recente do Brasil a partir dos escândalos de corrupção que acontecem. E a base desses escândalos é o financiamento empresarial de campanha, ou seja, a empreiteira ou qualquer outro tipo de empresa que presta serviço para o governo, ela dá o dinheiro para o candidato e o candidato depois tem que retribuir isso em favores, né, que geralmente são favores aí escusos. Então, é a primeira eleição sem essa modalidade legalizada. A expectativa nossa é imensa, que essas eleições sejam eleições mais humildes, né, com baixíssimos gastos, e que a gente tenha mesmo uma primazia do debate de ideias, ou seja, que o futuro de Sorocaba seja colocado sob escrutínio público, que as pessoas reflitam sobre todas as políticas públicas aí que afetam a vida da população, e a expectativa minha é muito imensa nesse sentido, né? E eu já tenho feito campanhas assim, o Dr. Luiz, desde a minha primeira campanha de vereador, né? Eu tenho tido a sorte, e também por conta da minha história, de ter todas as eleições, grupo de pessoas aí que se comprometem a contribuir, e são pessoas físicas e não empresas jurídicas. Acabou o tempo. Alberto Cassone, na nossa bancada de informadores, sua pergunta. Pré-candidato deputado Raul Marcelo, na sua primeira fala, o senhor disse assim, dos problemas
enfrentar os problemas de gestão da cidade, e isso não é só uma questão de Sorocaba, de todos os municípios vão ter muitos problemas, apesar de uma suposta recuperação da crise a partir do ano que vem. Como é que o senhor pretende vender a nossa cidade no aspecto de desenvolvimento econômico, social e trabalho para o empresário de fora vir montar a sua empresa aqui, gerar recurso, riqueza, e o próprio empresário daqui investir na própria cidade? Pré-candidato? Nós vamos trabalhar em dois planos. O primeiro plano é o estímulo para que o empreendedor jovem de Sorocaba possa trabalhar, né? Nós vamos ter muita política de incentivo para o empreendedorismo, sobretudo aquele jovem que sai da faculdade de tecnologia, da faculdade de engenharia e queira montar o seu próprio negócio. Ou seja, nós vamos acelerar a abertura de novos negócios em Sorocaba, desburocratizar, sobretudo essa abertura desses novos negócios, e também dar incentivos, né? Nós temos algumas experiências, por exemplo, ali em Iguatemi, há mais de uma década atrás, a prefeitura disponibilizou, né, um incentivo, e nós tivemos surgimento de vários galpões com pequenas empresas que prestam serviço para as grandes empresas de Sorocaba, que são sorocabanos, né, gerando empregos em Sorocaba. Então nós queremos fazer isso na área de tecnologia. Acho que é muito importante. Sorocaba hoje tem uma vocação na área tecnológica, né? É claro que nós não vamos disputar com Campinas, que Campinas é um polo tecnológico por conta da presença da Unicamp ali e do polo petroquímico ali também, mas Sorocaba tem muito a se desenvolver nesse sentido, né? Sobretudo por conta da presença do parque tecnológico. Então nós vamos ter uma política de incentivo forte para empreendimentos na área de tecnologia. Empresas de programação, né, e empresas de TI vão ter todo o aporte e suporte da Prefeitura Municipal para se instalarem em Sorocaba. E como é que nós vamos contribuir aí para que venham novos investimentos para Sorocaba? Fazendo esse investimento na base da educação. Hoje, qualquer investidor, né, primeira coisa que ele olha numa região, num país, num município, é saber o grau de conhecimento, de capacidade que tem os trabalhadores daquela localidade. E no momento em que nós vamos igualar, né, a base para que todo sorocabano, daqui a alguns anos, possa participar desse mundo do conhecimento em situação de igualdade, nós vamos ter aí, com certeza, a chegada de muitos investimentos em Sorocaba, porque vai melhorar demais a educação. E educação, falar em educação é falar em inovação, isso todo investidor procura. Então são duas questões que a Prefeitura tem condição de contribuir para que novos investimentos aconteçam em Sorocaba, mas repito, né, o foco nosso vai ser o apoio fiscal, burocrático, né, e inclusive também territorial para os novos empreendedores, sobretudo nessa área tão importante que gera tanto emprego e traz tanta divisa, que é a área da TI, que é a tecnologia da informação. Doutor Luiz Henrique Ferraz, sua pergunta? Pré-candidato, nós sabemos aqui em Sorocaba que nós temos uma dificuldade extrema na questão de saúde. O senhor disse na fala inicial sobre a questão de saúde que 80% das questões de saúde são resolvidas nas UBSs, nos conhecidos como postos de saúde. O senhor falou também do programa de saúde da família. Como o senhor vai conseguir implementar, se sair vitorioso do pleito, essa questão? Porque nós sabemos que a atual administração sofre muito, então não vai ser fácil. Como é que o senhor pretende, já que é uma questão muito importante, o PSF, como é que o senhor pretende implantar essa política pública em Sorocaba? Olha, parece até uma coisa complexa, mas é bem simples. Eu vou até detalhar aqui para que o ouvinte possa acompanhar. O que é o programa Saúde da Família? Ele é um programa, na verdade, de aproximação da estrutura médica, né, das pessoas. Médico no bairro, né, acoplado, claro, tendo como referência a unidade básica de saúde, que hoje Sorocaba está bem servida de unidades básicas de saúde. O que a gente precisa é dotar de infraestrutura. Nós temos hoje uma cobertura de atendimento do programa Saúde da Família de Sorocaba em torno de 20%, mas são equipes que não estão completas. Então a gente precisa primeiro completar essas equipes e depois iniciar um processo de expansão, né? Hoje o que acontece, que a gente tem hoje são médicos que cuidam de pedaços do corpo. Isso é importante, né? A pessoa vai lá, tem um problema, o médico encaminha para um especialista do pulmão, especialista do coração, especialista da perna, especialista da cabeça e por aí vai. Mas 80% dos problemas do nosso povo são problemas que um clínico, um médico generalista pode dar conta. Um médico com estetoscópio no pescoço consegue fazer o acompanhamento de um conjunto da nossa população enorme. E, sobretudo, reunindo as pessoas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para poder passar o mais importante, que é a prevenção, cuidados básicos
com a alimentação, estimular a prática do lazer, da caminhada e por aí vai. Então, a ideia nossa é a universalização, nós estamos trabalhando, isso vai ser detalhado depois da eleição, inclusive com os custos. Sorocaba tem condição de suportar um programa desse, que é o programa de universalização do médico da família aqui na nossa cidade. Tendo clara como referência a unidade básica de saúde e também a policlínica, quando detectar que a pessoa precisa de uma intervenção, né, e de uma questão, vamos dizer assim, de média complexidade. Então, esse é o projeto. E também nós precisamos em Sorocaba, hoje nós temos 3 equipes do NASF, que é Núcleo de Atendimento à Saúde da Família. Nós precisamos de, no mínimo, 20 equipes do NASF. O que é a equipe do NASF? É o dentista, é o psicólogo, é o nutricionista, né, que é a referência também para você fazer um cuidado integral, né, de acompanhamento. E não é de uma família, são de um conjunto de famílias. Uma equipe do médico de família consegue atender até 4.000 famílias. Então você consegue fazer um acompanhamento da população e estabelecer uma relação importante. É por isso que a privatização precisa ser quebrada, né, que é uma relação de confiança entre o servidor público e a população para poder acompanhar, né, os cuidados básicos aí da saúde da nossa população aqui em Sorocaba. Então é um programa que tem um custo baixo que dá para implementar. Pré-candidato Raul Marcelo, a lei da ficha limpa poderá impedir o senhor de disputar as eleições deste ano no dia 2 de outubro? Graças a Deus, né, tem uma frase no Brasil que fala que todo político tem processo, que é normal e tal. Eu, no meu partido, tenho algumas coisas muito interessantes. A Erondina foi prefeita da maior cidade da América Latina, né? E saiu a ficha limpa. Então, isso aí é um mito, na verdade é uma lenda, que o político corrupto fica falando no jornal isso aí, que qualquer pessoa que exerce cargo de vereador, de deputado, de prefeito, sai com um monte de processo que é normal, é Ministério Público, tá, e nada, isso é tudo mentira. É possível sim exercer cargos políticos e não ter problema com a justiça. É o meu caso, por exemplo, sou ficha limpa, então nós vamos disputar a eleição sem problemas aí com a justiça eleitoral, né? E é o caso também de vários políticos que existem no meu partido PSOL. Né? São pessoas, inclusive, que já ocuparam o mandato. O Edmilson Rodrigues foi prefeito de Belém por 8 anos, não tem um processo. E eu falei aqui o caso da Erondina, que inclusive está na frente nas pesquisas do Haddad em São Paulo, está com 8%, foi prefeita há 24 anos atrás, mas deixou uma marca importante de questões de que dá para fazer uma gestão voltada para os problemas estruturais da nossa população, sobretudo a educação infantil, questão da mobilidade urbana, né? A Erondina apresentou o projeto de tarifa zero em São Paulo. A Câmara em São Paulo não deixou que esse projeto fosse aprovado na época, né? Teve como seu secretário Paulo Freire, né, que é um dos maiores, ele junto com o Darcy Ribeiro são os 2 grandes educadores da história do Brasil, de 500 anos do país. Um foi secretário de Educação do governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e Paulo Freire foi secretário de Educação da Luiz Erondina, as maiores gestões da história do Brasil na educação. Então são essas as nossas referências, né? Não temos problema na justiça, e vamos, inclusive, estamos colocando no nosso programa de governo como princípio a questão ética e um trabalho de transparência junto até com o Ministério Público. Nós vamos chamar o Ministério Público para participar da nossa gestão, porque nós vamos abrir as contas, e já vou adiantar aqui, está no nosso programa de governo, nós vamos ter uma auditoria já em todas as contratas da Prefeitura, no primeiro mês de janeiro, e a cada 6 meses nós vamos auditar a Prefeitura, porque o dinheiro público precisa ser bem cuidado, a população precisa acompanhar, e vamos inclusive chamar o povo de Sorocaba para fiscalizar e acompanhar todos os gastos públicos, porque, repito mais uma vez, nós vamos para esse processo eleitoral. Eu sou atualmente pré-candidato, logo mais, né, me tornaria um candidato oficial, e sem lobista nenhum na nossa campanha. Nós vamos fazer uma campanha na internet, nas redes sociais e nos debates, nessas entrevistas aqui, né, expondo o que a gente pensa. Acabou o tempo. Pré-candidato, foi um prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes, nessa série de entrevistas. Muito obrigado, Oliveira, o nosso amigo aqui da assistência, o Rogério, né, o Luiz Ferraz, aqui o Alberto, são pessoas que eu conheço, né? Muito obrigado. E a presença aqui do Rodrigo Chisolini, um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Espero ter podido contribuir com a proposta do programa aqui, expor as minhas ideias, tá bom? Bom dia a todos, fiquem com Deus. Bom dia, doutor Luiz Henrique Ferraz, obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Oliveira, o Raul Marcelo, o Rodrigo que acompanha o Raul aqui, o Alberto, o Rogério Bolinho, e que Deus continue nos iluminando nessa terça-feira. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Alberto Cassoni, obrigado e bom dia, Alberto. Obrigado, um bom dia a todos. Vamos em frente, que a cidade precisa de nós. Amanhã, um novo pré-candidato estará conosco aqui nos estúdios da Rádio Cacique Bandeirantes, na nossa série de entrevistas. Obrigado a todos, doutor Luiz Henrique Ferraz, doutor Alberto Cassoni, Rogério Bolinho, do jornal Empregão News. Bom dia.
Segue da semana, né? 8. Então vai ter que pegar o sabadão, ele, velho. Já tem que cair no fora. Aqueles que é só tipo, só pra negociação. Beleza? Mas ele foi direto, Fabrício? Identificação. Deu direto, né?